Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Jeremias 29, 11 seguinte, ponto 14. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores que somos, pedindo misericórdia que precisamos para nossas vidas. O Catecismo da Nossa Fé Católica, parágrafo 1452, acrescenta: quando uma contrição se inclui o propósito firme de recorrer logo que possível à confissão sacramental, esse ato perdoa tanto as faltas veniais, que são as faltas leves, quanto obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, que são as faltas graves, se incluir o propósito firme de recorrer logo que possível à confissão sacramental. Portanto, vamos iniciar o nosso ato de contrição pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que o rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vossa mão, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro dos Macabeus, capítulo 6, 18 a 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado, apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo,
da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. Ditas essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 3. É o Senhor quem me sustenta e me protege. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam! Quanta gente se levanta contra mim! Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha a salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. É o Senhor que me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. 1 João 4,10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade.
Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Aqui estamos diante de uma situação na primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, 6:18-31, um personagem muito sábio, Eleazar, uma pessoa idosa que, devido à sua idade avançada, buscou sempre na presença de Deus ser correto. A honestidade, quanto é importante na vida do homem. Quiseram obrigar este homem a comer carne de porco, que na época era considerada uma carne impura, mas ele veio preferir morrer a viver desonrado. Caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Veja bem que a situação aí é uma carne de porco, uma comida que pela tradição era considerada impuro. Imagina quantas pessoas estão a se contaminar com o pecado. Ele se recusou a comer, colocar na saliva aquilo que não era lícito comer. E muitos se extraviam pela vida, muitos entram até pela idade avançada a se contaminar pelo pecado. Esse alimento mais porco do que o porco. Vamos dizer que a comida chamada porco aí, uma simbologia do que significa ser impuro, referindo-se ao pecado que devemos evitar, que causa a morte. E este homem de idade avançada veio negar aquela resolução que era tida como legítima, mas ele vai negar, não vai aceitar. E devemos também lembrar que na nossa sociedade, muitas coisas é tido como lícita, mas nós temos uma legislação, a legislação de Deus. Esta é a legislação santa. Devemos observar a tradição no que se refere àquilo que Deus deixou como santo e não nos deixarmos contaminar por aquilo que a sociedade, o mundo nos oferece como aquilo que devemos comer quando vai nos levar à morte eterna. Aquele homem se sacrificou a própria vida para ter a vida eterna. Devemos nos engajar também a vivermos assim. Muitos até vão propor a Eleazar o fingimento dele comer uma carne que ele mesmo havia feita para dizer que foi sacrificado aos ídolos, mesmo no centro, só para livrar a vida dele, mas ele vai entender isso como uma vergonha, uma desonra. Fingir não é também peculiar do homem seguidor de Deus. Deus, ele olha o nosso coração e ele tendo justamente que renunciar corajosamente àquela comida contaminada, vamos chamar assim, pelos ídolos, pelas oferendas que se faziam, ele vai atender à vontade de Deus. Ele vai preferir passar pela tortura
praticando o que é correto aos olhos de Deus. Preferiu o suplício. E eles vão conduzir Eleazar, então, com brutalidade, porque eles tentaram convencê-lo e vão sentir raiva dele porque vão considerá-lo loucos por suas palavras, por preferir justamente uma tortura das piores. Mas ele, estando para morrer, sob os golpes, vai dizer ainda, com muitas dores, com certeza, e gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que tenho. E assim, Eleazar partiu desta vida e vamos considerá-lo Santo Eleazar. Essa coragem, esse modelo inesquecível de virtude, serve não só para os jovens, mas para os homens de idade avançada. Seguir também. Por sua morte, Eleazar deixou um exemplo de coragem, um modelo realmente inesquecível de virtude para todas as gerações. Que sua atitude nos estimule a celebrar e viver de modo irrepreensível o nosso modo de viver com Deus, para que a nossa salvação seja colocada como algo mais importante do que tudo que o mundo possa nos oferecer. E o Salmo responsorial, Salmo 3, nós cantamos: é o Senhor que me sustenta e me protege. E nós repetimos isso 3 vezes. É o Senhor que me sustenta e me protege. Conduzir-nos como um bom pastor, mas é necessário nós termos essa conduta de Eleazar, de caminhar seguindo os seus preceitos, de não nos contaminarmos com aquilo que o mundo nos oferece como sendo lícitos, como legítimo, vamos renunciar e lembrar que o legítimo é o que Deus nos ensinou. E Lucas 19, verso de 1 a 10, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, era um homem muito rico, e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Vamos dizer que Zaqueu era um servidor do governo, trabalhador, mas aí, não conseguindo ver Jesus por causa da grande multidão, ele era um homem de baixa estatura, ele então correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que estava ali passando. Quando Jesus chegou ao lugar onde ele estava, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Esse momento com Zaqueu, nós pensaríamos assim: já pensou se fosse nós? Era uma multidão, era muita gente. Como ele vai enxergar Zaqueu? E Zaqueu convidou para jantar na sua casa, para hospedar-se com ele. E Zaqueu vai dizer no jantar: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus vai logo dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Porque a conversão, ela se mostra desse modo: vou devolver, eu não quero mais fazer e praticar esse mal. Eu vou renunciar tudo que eu fiz, e nós provamos deste modo. E Zaqueu foi muito honesto, Se ele tivesse realmente defraudado, se ele tivesse roubado, ele não teria como devolver 2 vezes mais. Se ele disse isso, é porque ele era um homem correto nas suas atitudes. Ele não roubava. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Solene afirmação de Jesus, talvez não compreendida por todos os que o criticavam. Por quê? Porque ele estava a hospedar-se na casa de um rico, considerado desonesto, Zaqueu. Muitas vezes a fama que uma pessoa tem, como o caso de Zaqueu, não quer dizer o que ela é. Devemos deixar nos conduzir pelo que Jesus falou. Jesus, ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. O preconceito alheio sobre a profissão de Zaqueu, cobrador de imposto, era mal vista, mas não quer dizer que por ele ser cobrador de imposto ele fosse desonesto. Isso já é a difamação, a calúnia, a inveja também
o olhar de quem acha que o outro é mais pecador do que eu. Jesus é o Senhor que nos dá toda a graça, cuja presença nos chama a um diálogo, a uma conversa sincera, para que nós tenhamos a atitude de Zaqueu, arrependimento de tudo que fizemos. Essa é talvez a ocasião para assumirmos, com gestos concretos, a nossa caminhada de conversão, buscando um projeto de vida novo, renunciando tudo para vivermos alegres, livres. Zaqueu vai deixar de ser cobrador de imposto e vai passar a ser doador. Ó Jesus Salvador, com tua inesperada presença ao pé da árvore, surpreendes o rico Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. A refeição na casa dele, a convivência descontraída, as conversas, tudo concorreu para que ele mudasse de vida. Libertado dos bens materiais, assume novo projeto de vida. Ajuda-nos, Senhor, a assumirmos nossa vocação. Dá-nos um verdadeiro contrito de arrependimento e de conversão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.